Aqui é o Alexandre Cury e na live de hoje eu quero ter uma conversa franca com você. Eu quero te contar o porquê você ainda não foi promovido, onde é que está o problema. Quando a gente está numa empresa, a gente tem alguns pensamentos que acabam ocorrendo para a gente. É muito comum, eu vejo muito isso com as pessoas que me procuram, com os meus alunos, eles acabam trazendo alguns pensamentos recorrentes. Que tipo de pensamento são esses, né? Por exemplo, a empresa não me dá um plano de carreira. Então, muita gente fala isso, poxa, eu não consigo crescer porque a empresa não me dá um plano de carreira, a empresa não me mostra qual vai ser a próxima etapa, o que eu vou fazer. Outra que eu escuto também é, o meu chefe não me dá oportunidade, né? Então, ele ele não entende que eu estou pronto para aquela vaga, ele não me dá oportunidade. Um outro também é assim, a empresa não reconhece o meu valor, as pessoas que estão lá não reconhecem o meu valor. Ou assim, eu escutei uma assim outro dia, pô, eu não recebo aumento porque a empresa é exploradora, né? E a outra, tem uma boa também que eu escutei outro dia, que é assim, ó, o mundo corporativo é um jogo de cartas marcadas, né? Nessa empresa só cresce quem é puxa-saco. E será que acontece isso mesmo, né? Será que tem? Eu tenho uma visão bastante peculiar sobre essa questão de ser puxa-saco. O que acontece? O que você percebe de comum entre todos esses pensamentos, né? Quando a pessoa fala, poxa, eu não tenho oportunidade porque a empresa não me dá plano, meu chefe não me dá oportunidade, a empresa não reconhece o meu valor. O que existe de comum entre todos esses tipos, esses modelos de pensamento? O que acontece é que em todos eles, você está transferindo a responsabilidade da sua carreira para outra pessoa. Percebe? É uma coisa sutil. Você não percebe. Por isso que eu te falo que isso é uma armadilha. Porque você não percebe. É sutil. Mas é exatamente isso que você está falando. Ora, olha só, quando você fala assim, a empresa não me dá um plano de carreira. O que você está dizendo? Ora, eu não consigo crescer, eu não consigo me desenvolver porque a empresa não me dá um plano de carreira. Então depende de quem? Depende da empresa. Ou seja, eu crescer na carreira, eu ser promovido, eu chegar ao cargo que eu desejo, depende de quem? Da empresa. Olha como você está terceirizando a responsabilidade. Quando você fala assim, o meu chefe não reconhece o meu valor. Ora, de novo, tá? Então quer dizer que você só tem valor em termos de promoção se o seu chefe te reconhecer. Se ele não te reconhecer, você não consegue crescer na empresa. Percebe? Então, de novo, o crescimento na tua carreira já não é mais responsabilidade sua, é do seu chefe. Quando você fala assim, não, aqui só cresce quem é puxa-saco. E aí me fala uma pessoa que fala assim, não, eu sou puxa-saco mesmo, eu gosto de ser puxa-saco. Não existe, né? Ninguém fala isso, porque não é uma questão assim. E mesmo quando você fala, poxa, aqui só cresce quem é puxa-saco. Eu não vou ser puxa-saco. Ora, se eu não vou ser puxa-saco, eu não vou crescer. Mas de quem que é a responsabilidade? Então é do outro, porque ele só promove quem é puxa-saco. Será que as coisas acontecem assim? Mas enfim, vocês percebem que quando eu junto todas essas frases, na verdade, o que existe de comum entre todas elas é que você está deixando a responsabilidade pela sua carreira na mão de outra pessoa. Se essa outra pessoa fizer alguma coisa positiva para você, você cresce. Se ela não fizer, se ela não se importar, você não cresce mais, você fica travado na carreira. E isso é um problema. Por quê? A responsabilidade pela sua carreira tem que ser sua, só sua, principalmente sua, entendeu? Porque o que acontece? A gente tem que tomar um cuidado. Uma carreira é uma coisa muito importante. Através da carreira, a gente concretiza os nossos sonhos, os nossos objetivos de vida. A carreira de sucesso, ela traz realização pessoal. Por quê? É claro, não vamos esconder, né? Quando você trabalha com sonhos, né? A carreira ela vai te trazer um benefício, muitas vezes um benefício financeiro, na maioria das vezes tem que trazer, né? Se não trouxer, não adianta. E os teus sonhos dependem disso. Então a carreira ela está ligada à concretização dos seus sonhos, qualquer que eles sejam. E ela está ligada também a uma questão um pouco mais intangível, não é tão relacionada a dinheiro, que é essa questão da realização pessoal. Ora, eu chegar onde eu quero chegar, eu ter uma carreira de sucesso, ela me traz realização. Ela me traz realização porque eu consigo mostrar para minha família, para os meus filhos, para o meu cônjuge, quem quer que seja. Ora, eu tenho sucesso. Você percebe como isso traz
para a gente um sentimento positivo, um sentimento bom. Então, a carreira é muito importante. A carreira, ela é um fator extremamente importante para a sua felicidade. Quando a gente fala de felicidade, a gente está falando também de carreira. É simples de perceber isso, né? Quanto tempo você passa por dia trabalhando? Então, a gente passa, sei lá, 8, 9, 10, algumas vezes 12 horas por dia trabalhando. Se você descontar o tempo que você está dormindo, e que por menos que você durma, você vai dormir lá, sei lá, 6 horas por noite. Quando você faz isso, você vai ver que a maior parte do tempo em que você está acordado, você está lá no trabalho. Ora, se aquele trabalho que você faz é um motivo de infelicidade, de frustração para você, fica muito complicado, porque você passa a ser infeliz no geral. E uma coisa influencia a outra, não adianta. A tua satisfação profissional, ela influencia a tua vida pessoal. A gente não consegue separar, porque nós somos um só. Eu sei que no passado era comum, né? Quando eu comecei a trabalhar 30 anos atrás, meu chefe falava assim para mim, não, quando você chegar na empresa, você esquece a tua vida pessoal, né? Como se quando eu chegasse na empresa, eu puxasse um botãozinho e ele botãozinho desliga a vida pessoal e liga o profissional, né? Isso não existe. Nós somos uma só pessoa. Então, tudo aquilo que nos afeta emocionalmente, psicologicamente, até fisicamente, algumas vezes, em um lado afeta o outro, seja profissional, afeta a nossa vida pessoal, né? Então, às vezes, por exemplo, aconteceu alguma coisa no trabalho, você teve um problema com alguém, com o seu chefe, e você chega em casa de mau humor. É natural. E do mesmo jeito, o oposto é verdade, né? Quantas vezes você não tem algum problema em casa, alguma discussão, e você chega no trabalho, não cumprimenta ninguém, porque realmente as coisas se afetam. Então, o que eu quero trazer para vocês é que a carreira é um fator extremamente importante para a sua felicidade. Então, você não pode tratar a sua carreira como uma questão de sorte, né? E você não pode, em hipótese alguma, terceirizar alguma coisa tão importante para você, né? Você não pode fazer isso, porque a carreira você tem que puxar para você e você tem que fazer isso. Quando você terceiriza a carreira, e naquelas frases que eu falei, quando você coloca que você não cresce por causa de outro fator externo, o que acontece? Você causa dois problemas, basicamente. Primeiro, é o que nós estamos falando, a carreira é muito importante para você deixar outra pessoa responsável por ela. Você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, se há alguma coisa tão importante para você, você não pode deixar outra pessoa responsável pela tua felicidade. Isso tem que partir de você. Por quê? Ora, se eu deixo a minha felicidade na mão de outra pessoa, eu vou ser infeliz ou feliz de acordo com o que ela acha que eu devo ser. Pois isso me parece muito certo, né? Quando a gente fala de carreira, é extremamente importante que a gente não faça isso. Por quê? A outra pessoa, ela tem outros objetivos, ela tem outras prioridades, ela tem ela mesma como prioridade. Por que ela vai colocar a sua felicidade ou a sua carreira como prioridade para ela? Ela não vai. No momento em que tiver uma dificuldade e ela tiver que escolher entre você e ela vai escolher ela. E isso é um ser humano, você também faria a mesma coisa. Então, a gente não pode deixar outra pessoa responsável pela sua carreira. Pense o seguinte: o outro não vai cuidar da sua carreira do jeito que você cuida. Não tenha dúvida, pense em alguma coisa que é muito importante para você, uma coisa fundamental. Você acha que outra pessoa vai cuidar disso da mesma forma que você? A gente tem até ciúme às vezes das coisas, né? Às vezes eu gosto muito de ler, né? Então eu tenho um carinho muito especial pelos livros. E às vezes alguém me pede um livro. Nossa, aquilo para mim sabe, é uma tortura, né? Porque emprestar um livro meu, aquilo lá para mim é muito importante. Então, eu dar para outra pessoa, eu tenho certeza do seguinte: a pessoa não vai cuidar igual eu cuido. E se ela não vai cuidar igual eu cuido, muito provavelmente meu livro vai voltar danificado. É a mesma coisa, entendeu? Quando a gente fala de carreira, você não pode esperar que uma outra pessoa vai cuidar da sua carreira do mesmo jeito que você cuida. Não vai. Por quê? Só você sabe o trabalho que dá, só você sabe o valor que aquilo tem, só você sabe o retorno que aquilo traz, porque traz um retorno para você. Então, é você que tem que cuidar disso, você não pode terceirizar isso.
E tem um outro fator, né? Eu falei que tinha dois problemas. O segundo problema é um problema mais complicado. Porque o que acontece? Toda vez que a gente atribui a responsabilidade sobre qualquer coisa, tá? Pode ser um problema, né? Se a gente está falando de carreira, mas pode ser de repente um problema que aconteceu na empresa, tá? E você fala assim, não, isso aí não é responsabilidade minha, é responsabilidade de outra pessoa. Toda vez que a gente atribui a responsabilidade por alguma coisa para outra pessoa, significa, e isso é no subconsciente, tá? Quando a gente estuda neurociência, você vai entender isso de uma forma física mesmo, não é alguma coisa que eu estou falando, acontece fisicamente no cérebro. O seu subconsciente já entende dessa forma. Então, o que acontece? Se a responsabilidade é da outra pessoa, eu não preciso fazer nada. Por quê? Ora, eu não fiz nada de errado. Então, eu não preciso fazer nada para melhorar. Quem precisa é a outra pessoa, porque afinal a responsabilidade é dela. Então, se ela fez alguma coisa errada, isso significa que eu não preciso fazer nada. E é assim que meu subconsciente entende. Ora, se a responsabilidade da minha carreira ou da minha carreira não estar seguindo como eu gostaria é da empresa, porque a empresa não me dá um plano de carreira, isso significa que eu não preciso fazer nada. Quem tem que fazer é a empresa. A empresa tem que fazer um plano de carreira. E eu não preciso fazer nada. Inconscientemente, ou até subconscientemente, é isso que você assume para você. Significa que você não vai fazer nada para mudar isso. Você vai continuar esperando outra pessoa fazer alguma coisa pela sua carreira. E como a gente já disse, isso não vai acontecer. A outra pessoa não vai tratar a sua carreira da forma como você trata. A partir do momento em que você puxa essa responsabilidade para você, você também traz uma necessidade de fazer alguma coisa. Vou repetir, carreira não é questão de sorte. Se ela não é questão de sorte, é questão de estratégia. Se ela é questão de estratégia, sempre existe alguma coisa que eu posso fazer para chegar no cargo que eu quero, para chegar na posição que eu desejo. Percebe? Agora, se eu estou programando, né? Porque é exatamente isso que acontece. Eu estou programando o meu subconsciente para falar o seguinte: olha, eu não cheguei aonde eu quero, mas não é responsabilidade minha, então eu não preciso fazer nada e eu fico parado. E isso causa uma série de problemas. Causa estagnação, você entra na zona de conforto. A gente vai falar mais de zona de conforto hoje, tá? A gente entra na zona de conforto, então você não estuda o que você precisa estudar, não trabalha em desenvolvimento pessoal. Por quê? Você não vê a necessidade de você mudar alguma coisa, porque a responsabilidade não é sua. Então, eu quero já, a partir de já, colocar isso na mente de vocês. Você é dono do seu destino. Então, eu quero chegar em algum lugar, eu vou chegar em algum lugar, porque eu vou fazer o que eu preciso fazer para chegar lá. Isso é importante e depende de você, tá bom? Bom, e quando eu não faço isso? E quando eu não sou responsável pela minha carreira? O que acontece? Existe uma questão aí que é a seguinte: todos nós estamos sujeitos aos eventos, aos acontecimentos que acontecem no nosso meio ambiente. Tá? Bom, a maior prova que a gente teve disso foi a questão da pandemia. Né? Por quê? Ora, naquele momento onde teve o shutdown, todo mundo não podia sair de casa, ou seja, é um evento externo influenciando a forma como a gente vive, né? E isso acontece o tempo inteiro com a gente. Na empresa é a mesma coisa. Os acontecimentos externos, eles influenciam a gente de alguma forma. Só que qual que é o problema? Se você deixar os acontecimentos externos determinarem a sua vida, o que você vai sentir? Frustração e impotência. Por quê? Ora, se aconteceu alguma coisa externamente e eu não posso fazer nada, e eu não faço nada, qual que é o meu sentimento? É de frustração, porque eu gostaria que fosse diferente, mas eu não posso fazer nada. Então eu me sinto impotente sobre aquela situação. E aí, nesse momento, você tem uma escolha. E a sua escolha é entre ter uma resposta para isso, uma resposta ativa ou uma resposta passiva. Quando eu falo resposta passiva, eu estou falando o seguinte: você aceita tudo que acontece, consequentemente, você sofre as consequências. E isso é um problema, porque isso te corta o potencial de crescimento que você tem. Então, isso, assim,
eu vivia muito, muito antes da pandemia, a gente já vivia isso, tá? Eu, durante alguns anos, eu fui o responsável de vendas das empresas que eu trabalhava, eu era o diretor de vendas. E o que acontece? Quando você está em vendas, você trabalha com preço. Tá? Quando você trabalha com preço, você está sujeito a influências econômicas, né? É uma variação cambial, é um aumento de imposto, é um aumento de combustível, tudo isso influencia o seu preço, porque influencia o seu custo. Aí o que acontece? Se você acreditar que, olha, o que aconteceu? Teve um aumento cambial, por exemplo. Você fala, não tem jeito, eu vou precisar no cliente, ele vai ter que me repassar isso. Você começa a ter problemas sérios. Por quê? Você começa a se chocar, porque existem interesses conflitantes aí. E aí o que acontece? Se você aceitar tudo o que acontece, você vai sofrer as consequências. Né? Então você não vai conseguir, vai ser muito desgastante, vai ser estressante. Então eu conheci muita gente que trabalhava em vendas, falava, nossa, essa área é insuportável. Agora, eu garanto para você que não é só vendas. Qualquer outra área também sofre esse tipo de influência, porque as coisas acontecem sempre à nossa volta e nos influenciam. Então, qual que é a postura certa? A postura certa é você encarar a realidade, certo? Olha, aconteceu. Aqui ninguém está falando que as coisas não acontecem, que você tem que fechar o olho e fingir que não aconteceu. Não é isso, você tem que encarar a realidade. Você tem que entender as circunstâncias às quais você está submetido. Agora, você tem que saber que você tem que escolher uma resposta positiva para isso. E isso é ser proativo. Olha só, eu vou voltar naquele exemplo que eu dei da pandemia quando teve o shutdown. Você imagina se você tivesse um restaurante nesse momento. Olha, o restaurante fechou, ninguém pode sair de casa, ninguém vai ir no seu restaurante, nem você pode trabalhar lá. E aí, o que você faz? Você não pode abrir o restaurante. Você depende de pessoas que venham para o restaurante para o seu sustento, né? Seu sustento. E aí? O que você faz? Muita gente, o que fez? Adotou uma postura passiva, ou seja, olha, é isso mesmo, não posso fazer nada, vou sofrer as consequências. E esses restaurantes quebraram. Muitos desses faliram mesmo, porque o faturamento zerou do dia para a noite. Agora, muitos outros adotaram uma postura ativa, ou seja, bom, é verdade, olha, aconteceu, é shutdown, ninguém vai vir no restaurante, mas o restaurante tem que ficar fechado. Então, isso que é o problema em si, a circunstância externa que está me afetando. Agora, como eu posso, e essa é sempre a pergunta que você tem que se fazer, como eu posso, apesar dessas circunstâncias, minimizar ou eliminar as consequências? E foi aí que muitos dos restaurantes, a conclusão que você chega no caso do restaurante é, tá bom, o pessoal não pode vir aqui, mas o pessoal precisa comer. Então, peraí, talvez tenha uma oportunidade. Como eu posso fazer que a minha comida chegue até essas pessoas? E aí que foi que deu essa explosão do delivery. Porque, de fato, as pessoas precisavam comer e queriam as entregas. E aí, muitos restaurantes não tinham nem presença digital, não faziam isso. Então, aqueles que conseguiram perceber a circunstância e dar uma resposta positiva, apesar dessas circunstâncias, eles tiveram de fato sucesso. Por quê? Eles conseguiram encontrar uma solução. Se você abaixa a cabeça e fala, não tem jeito, não vai acontecer, aí as circunstâncias te atropelam. E aí você não tem jeito, os restaurantes quebraram. Eu conheço um restaurante aqui perto de casa que cresceu na pandemia. Era um lugarzinho assim, ele foi comprando os lados, hoje ele é quase o quarteirão inteiro. Durante a pandemia. Por que acontece isso? Porque ele pulou na frente, ele encontrou uma resposta positiva, ele foi proativo. E ser proativo é muito mais que tomar iniciativa. Por quê? Proatividade significa que nós somos responsáveis pela nossa própria vida, pelo nosso comportamento. E todo o comportamento que a gente tem, ele resulta das decisões que a gente toma e não das condições externas. Vocês veem, os dois restaurantes que eu mostrei para vocês estavam sob condições externas absolutamente idênticas. Só que por que um quebra e o outro sobrevive? Por quê? Porque um deu uma resposta diferente do que o outro, ou seja, um se comportou de uma forma diferente do que o outro. E isso é com base na decisão que você toma. Então, isso é importante.
dentro da nossa carreira, a gente tem que fazer a mesma coisa. As coisas, as circunstâncias que a gente tem, elas influenciam a gente, não resta dúvida. Agora, você não pode deixar essas circunstâncias afetarem aquilo que você quer. Você precisa buscar soluções alternativas, né? Eu tive vários alunos, por exemplo, que foram promovidos em plena pandemia. E você fala assim, poxa, mas uma crise econômica sem precedentes, talvez a maior que a gente já sofreu na história. As empresas realmente sofrendo, muitas empresas fechando as portas, muitas empresas mandando gente embora, o desemprego aumentando. E gente sendo promovida, exatamente por quê? Porque eles adotaram uma postura diferente. Pensa bem, a empresa ela vai fechar porque ela está numa situação difícil. O que ela precisa para sobreviver àquilo? Ela precisa de pessoas que consigam tirar ela daquela situação. E se você é capaz de mostrar isso nesse momento, ora, você é uma pessoa que se torna insubstituível na empresa. E eles vão te promover porque eles vão te segurar de qualquer jeito. E você vê, as condições externas são as mesmas. A questão é a resposta que você escolhe dar para essa situação. Então, isso é importante. Então, vamos parar de colocar a culpa nos outros pelas coisas que acontecem com a gente, tá? Acabou. A gente tem que puxar essa responsabilidade para a gente. Só assim a gente vai começar a ver. E lembra, nós estamos começando, tá? É uma série de 10 lives e eu quero começar progressivamente. Então, as lives têm uma ordem, elas têm uma sequência, têm um método por trás disso tudo que a gente está discutindo. E isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero começar hoje a despertar essa mudança de atitude, essa mudança de comportamento. E aos poucos a gente vai crescendo nessa mudança para que você possa fortalecer, até que a gente chegue no grande evento, na Semana da Carreira Executiva, que aí sim você vai entender exatamente o que você vai precisar fazer, tá? E não tenha dúvida, a tua atitude, ela é fundamental nesse ponto. Tudo parte, o teu sucesso, olha, pode escrever isso que é importante. O teu sucesso, ele começa com a sua atitude. Então, teu sucesso começa com a sua atitude. Existem 3 valores centrais na nossa vida, tá? O primeiro é a experiência. Experiência é tudo aquilo que acontece com a gente, tá? Tudo isso é experiência. Só que acontece, experiência é mais ou menos que nem conhecimento, né? Se você tem a experiência, mas se aquela experiência ela não serviu para nada, então aquela experiência não valeu nada para você, porque ela não te fez crescer, ela não te fez evoluir. E conhecimento é a mesma coisa. Se você adquire o conhecimento e não coloca ele em prática, não adianta nada. Então, experiência é uma coisa. Aí a gente parte para o segundo valor, que é a criação. Ou seja, é aquilo que a gente traz para o mundo. Ou seja, a gente aprende alguma coisa na experiência e a gente começa a colocar em prática. A gente começa a se modificar, mudar o nosso comportamento para que a gente possa, vamos dizer, colocar aquela experiência em prática. Então, essa é a criação. E o terceiro é a atitude. Então, a atitude é a nossa resposta em momentos difíceis. E dos 3 valores, o mais importante é o 3. É a atitude, né? É o terceiro. Por quê? O que mais importa é a forma como a gente responde às experiências da vida, tá? Então, olha aqui, ó. O Coelho está falando aqui, ó. Difícil evoluir na carreira quando o superior somente se cerca de pessoas medianas que não inovam e nem tampouco fazem a equipe evoluir. De fato, Coelho, você vai encontrar pessoas assim, você vai encontrar líderes assim pelo seu caminho, tá? Muitas vezes um líder assim, sabe qual que ele tem? Ele tem medo. Ele tem medo que as pessoas comecem a crescer mais que ele e tomem o lugar dele. Muitas vezes isso acontece, não são poucas as pessoas que a gente trabalha isso. Agora, isso não pode te impedir de crescer na carreira. Essa é a questão, e por isso que eu estou falando de atitude. Então, como você, numa situação complicada dessa, ou apesar de pessoas assim, do seu chefe, você ainda pode crescer na sua carreira, tá? Crescer pode ser dentro da empresa, fora da empresa, não importa. É a sua carreira que importa. Então é aí que você tem que começar a trabalhar. E é aí que eu quero começar a modificar a atitude de vocês, né? Aqui no YouTube também, ó, a Bratec está falando assim, ó. E quando fazem um círculo, excluem aqueles com menos afinidade.
ou os novatos. Então, e é isso que a gente está falando. Por que será que isso acontece? Porque é natural que a gente se cerque de pessoas que são afins com a gente. Isso é uma coisa que você nem controla, tá? Isso é uma coisa que é uma programação que a gente tem na nossa mente, onde as pessoas que são mais próximas, mais afins, são pessoas que a gente realmente tem mais afinidade. É natural que isso aconteça. Agora, eu te pergunto o seguinte: qual chefe, qual gerente, qual diretor, qual vice-presidente seria, vamos dizer, tolo o suficiente, ou até burro o suficiente, para identificar uma pessoa que pode ajudar ele, que pode trazer muito mais resultado para ele, e falar assim, não, mas como essa pessoa não é muito afim, eu vou deixar ela de lado, vou mandar ela embora. Você percebe? Esses caras não chegaram na posição que eles chegaram à toa. Esses caras chegaram lá por algumas razões. Então a questão não é ele, mas a questão é como eu posso mostrar que eu sou tão importante para ele que, mesmo que eu não tenha talvez essa afinidade toda, mas que ele me considere uma pessoa insubstituível. É aí que a gente começa a mudar as coisas, percebe? Então é aí que a gente vai mudando, porque de fato essas coisas vão acontecer na sua carreira, que não vai ser uma coisa suave, tranquila. É claro que se fosse, estava muito fácil, né? Vocês não estavam nem aqui comigo hoje. Tá? E eu não teria passado, foram 30 anos aí, acredite, eu já passei por tudo isso que vocês estão falando, então as coisas acontecem. Então o que eu quero que vocês hoje comecem a mudar é essa atitude, tá? Essa atitude, ela é muito importante para a gente mudar. Eu lembro até de uma história, isso foi uma pessoa que trabalhou comigo, e era uma pessoa, e olha só que interessante, era uma pessoa que eu afinizava muito. Se você for usar por esse lado aí que o Coelho está falando, que a Abratec está falando, né? A Abratec está falando, no final, o que importa é o resultado. Só que você tem que ser estratégico nisso. Eu vou falar muito de resultado durante a Semana da Carreira Executiva, porque isso é importante. Só que, assim, até a forma que você gera resultado tem que ser estratégica. Isso é interessante. A gente vai falar bastante disso, tá? Aqui a Vanessa falando, Alexandre, peguei a live na metade. Ser insubstituível é bom ou ruim? Você tem que ser insubstituível, Vanessa. Não tem jeito, tá? Por quê? Quando você é insubstituível, é aí que você começa a crescer na carreira. Mas eu sei por que você está me perguntando isso. Você está me perguntando isso pelo seguinte, peraí, poxa. Se eu estou na minha função operacional e eu me torno insubstituível naquela função, eu nunca vou crescer. Por quê? Ora, meu chefe, ele vai me deixar lá para sempre. Poxa, se eu não consigo ser substituído naquela função, e não é isso. Na verdade, o que você precisa ser? Você precisa se mostrar insubstituível, não na operação, ou seja, não na parte operacional da tua função. Você precisa se mostrar insubstituível para a empresa como um todo, de uma forma muito mais estratégica. Como assim? Vou te explicar. Vamos imaginar, você é muito boa na função que você tem, você gera muito resultado naquela função, realmente você é fundamental naquela função. Mas aí o que acontece? Você começa a mostrar para a alta administração da empresa que, olha, aqui eu gero um resultado X. Se eu virar gerente dessa área e eu tiver 5 pessoas, eu vou conseguir fazer com que as 5 pessoas gerem o resultado que eu gero hoje. Aí, olha só como cresce o olho da alta administração, porque o foco da alta administração sempre é resultado. Não tem jeito. Eu, quando era alta administração da empresa, meu foco também era resultado. Por quê? Se você não tem resultado, a empresa quebra. Então, a empresa precisa cumprir o propósito para o qual ela foi criada, né? É a missão da empresa, o propósito da empresa. Então, é resultado. Se eu tenho uma pessoa, tá bom, ela tem lá, ela faz um resultado X. E de repente eu percebo que se eu colocar ela numa posição de gerência, ela vai pegar todo mundo que responder para ela e gerar o mesmo resultado que ela gera. Opa, na hora eu vou colocar essa pessoa numa posição mais alta. Então, é ser insubstituível desse jeito, né? Nessa linha. Então, você tem que mostrar que quanto mais você cresce, melhor a coisa fica, mais você vai conseguir produzir. Essa é que é a diferença, tá? Então, é isso que eu acho que essa sua dúvida, me fala se não era isso, mas é exatamente isso. Agora,
A gente vai falar mais disso ao longo dessas lives. Se você de fato se operacionalizar tanto e não mostrar que numa função mais alta você vai dar mais resultado, você vai ficar na função operacional para o resto da vida. Porque pensa bem, eu como líder, eu digo o seguinte: pô, eu tenho lá a Vanessa, nessa posição operacional aqui dela, tá? E ela gera muito resultado. Eu acho que a Vanessa, e aí as pessoas, né? Nunca ninguém vai te deixar isso claro, tá? Por isso que aqui eu vou te contar todos os segredos que tem por trás do mundo corporativo, aquilo que ninguém te conta. E muitas vezes as pessoas não te falam porque elas não têm essa percepção, né? Elas chamam de potencial. Então ela fala assim: poxa, a Vanessa não tem potencial de liderança, eu não enxergo nela um potencial de liderança. E ela vai bem lá na função operacional. O que eu vou fazer? Deixa ela lá. Agora, o que é o potencial? Potencial nada mais é do que você demonstrar que em outra função você pode gerar muito mais resultado do que a função anterior. Isso é potencial. Simples assim. Aí, quando a gente olha, e lá em várias empresas que eu trabalhei, a gente definia um critério, até ontem, durante a live, alguém falou também, high potential, que é alto potencial. O que significa isso? Que a gente percebe nas pessoas comportamentos, atitudes, que fazem com que a gente entenda que numa posição mais alta, ela vai gerar mais resultado. Então, ela é alto potencial. São pessoas que a gente tem que tomar cuidado, porque se eu perder essa pessoa, essas são pessoas que eu perco mais fácil para o mercado, porque se elas são alto potencial para gerar resultado para mim, pode gerar para todo mundo. Então, são pessoas que a gente tem que tomar mais cuidado e tem que, em qualquer oportunidade, você promove a pessoa, porque é assim que você vai segurar a pessoa. Então, isso é que é uma pessoa alto potencial. Agora, se a gente não percebe isso, acabou. E é por isso que eu estava até falando aqui, quando a Bratec falou dos resultados, é que só gerar resultado, por melhor que ele seja, não é o suficiente para você ser promovido. Então, essa que é a questão. Você tem que mostrar mais do que isso, né? E é interessante, você sabe que eu estava contando, né? O caso de um rapaz que trabalhou comigo, e era um rapaz muito bom, tinha um bom potencial, né? E a gente começou a trabalhar, né? Ele começou comigo lá na minha área, né? Como estagiário, a gente já identificou que era um rapaz bom, tal, falou, bom, efetivamos o rapaz. Só que o que acontece? As posições que eu tinha lá já eram posições, nesse caso, de gerente de conta, né? E o que acontece? Existia um critério da empresa que uma pessoa só podia assumir um cargo de gerente de conta se ela tivesse curso superior. E assim, a coisa era tão abrangente que nem precisava ser um curso superior específico, não precisava ser engenharia de administração, qualquer curso superior. Beleza. Bom, mas o rapaz que estava trabalhando comigo já estava estagiando, né? Então ele já estava na faculdade. Então, o que eu acertei com ele? Como ele era um potencial, e olha só como é que funciona a cabeça da alta administração. Eu tinha notado esse potencial e eu achava que ele ia gerar muito resultado enquanto gerente de conta, né? Enquanto account manager. Então, o que a gente fez? Eu conversei com ele e falei, olha, eu vou te efetivar porque eu queria segurar ele, porque senão eu perco ele para o mercado. Um rapaz bom, vamos lá, eu vou te efetivar, só que eu não consigo ainda te efetivar numa posição de gerente de conta, porque você precisa terminar a faculdade. Então, vamos fazer o seguinte, eu te efetivo aqui numa posição de assistente, tá? No momento que você terminar a faculdade, bater o diploma aqui, a gente promove de novo. Legal, temos um plano claro. Perfeito, tudo certinho, correndo bem. Aí o que acontece? Começou a passar o tempo e eu comecei a notar nele que ele já não. Porque, assim, estagiário é assim, né? Tem que sair de vez em quando para estudar, porque tem prova, vai sair um pouco mais cedo porque vai fazer trabalho, né? Tem todas essas coisas que a gente conhece, né? A gente acompanha. E com ele nada. Todo dia trabalhando até mais tarde, no horário da faculdade. E, poxa, aí aquilo lá me chamou a atenção. E aí eu fui questionar, falei, ué, como é que você tá? E a faculdade, né? Você não tá em... Ah, não, tal. Começou a desviar o assunto, tal. Aí já fui mais assertivo, tal. Ele falou, não, sabe o que é? Eu tranquei. Poxa, mas a gente tinha um acordo, você não quer crescer, você não quer se desenvolver? Não, quero tudo, mas foi só uma coisa temporária, eu vou voltar, tal. E passa o tempo e nada, né? Aí o que acontece? Chegou um dia e ele era um rapaz que estava pronto para exercer a função
de account manager, que eu não podia dar por causa de uma limitação da empresa. A gente tem que entender esses critérios que tem na empresa de promoção, né? Era uma questão básica, tinha que ter curso superior. E ele, de fato, estava pronto e eu não conseguia levar ele para, por mais que eu quisesse, levar ele para a próxima função. E aí um dia ele chegou e falou assim, poxa, mas eu acho que eu estou pronto, pô, e vocês não querem me promover? Pô, a empresa está sendo sacana comigo. Percebe como a coisa inverte? De quem dependia a promoção? A promoção estava na mão dele. Só dependia dele, de fato, concluir o curso superior que ele abandonou. E aí fica complicado. Então, assim, ele achava, ele não fez, ele teve, assim, as nossas, o resultado, assim, toda vez que a gente toma uma decisão, a gente tem que estar ciente de que a gente vai sofrer as consequências. E assim, o futuro eu faço pelas decisões que eu tomo hoje, já dizia Stephen Covey, né? Ele falava, então assim, o Stephen Covey falava assim, eu sou hoje o resultado das decisões que eu tomei ontem. E é assim que funciona com a gente. Então, as decisões que a gente toma hoje, elas vão formar quem eu vou ser no futuro. Por isso que é tão importante vocês estarem aqui. E aí o que acontece? Ele tomou uma decisão de parar. E isso influenciou o futuro dele. E teve esse problema. A gente teve problemas sérios em função disso. Então, o que eu quero dizer? Não adianta você ficar tentando atribuir a responsabilidade a um terceiro. A responsabilidade era dele. Ele tomou decisões que afetaram a forma como a carreira dele se desenvolveu posteriormente. E olha o Coelho falando aqui, como se mostrar no dia a dia, ser a estrela, isso incomoda o colega vizinho? Existem ferramentas de avaliação, mas nem sempre servem ao real propósito. Você é bom no que faz, fica bem aí, que eu vou pegar um da minha panela, um lambe-saco, tá falando com ele, não é assim que funciona, vem comigo que a gente vai mudando. Hoje eu já vou te dar algumas dicas no dia a dia que você precisa fazer. E eu sei que você está vivendo uma situação complicada com o seu chefe, não é fácil, não. A gente vai passar por isso, dá para passar, tá? Então, assim, como que você vai assumir a responsabilidade pela própria carreira? Primeiro, é consciência, tá? A gente tem que entender que o sucesso, qualquer área da vida, tá? Não só o profissional, mas o pessoal também. Ele não está ligado a uma habilidade, um talento especial, né? Que ele está falando assim, pô, o cara tem o talento de ser puxa-saco. Não está exclusivamente ligado a isso. E nem quando você nasce, né? Tem pessoas que falam assim, são boas comunicadoras, tem pessoas que sabem praticar empatia já de uma forma natural, meio que nasceu com isso. Não está exclusivamente ligado a um talento, a uma habilidade. Ele está ligado à maneira como a gente encara a vida, ou seja, a sua atitude. E a sua atitude depende daquilo que você acredita. Se você acredita que é impossível, e é isso que eu estou falando para vocês, se você acredita que é impossível você ser promovido, porque você tem um chefe, está numa situação complicada, que só tem uma panelinha lá, se você acredita que é impossível, vai se tornar impossível, você não vai conseguir. Por quê? Toda decisão que a gente toma, toda atitude, ela é baseada na nossa crença. E a gente vai falar mais disso essa semana, tá? Na quinta-feira eu vou falar muito disso, então vocês não podem perder de jeito nenhum a live de quinta-feira, tá? Por onde começar, então? O que eu faço primeiro? Você tem que, para começar, você tem que mostrar que você tem aquele potencial que a gente discutiu. Como é que você faz isso? Bom, primeiro você precisa pensar, agir e se comportar como se você já estivesse no cargo que você deseja. Percebe? Porque o que acontece? Lembra que eu falei? A alta administração da empresa vai te promover só quando ela perceber que você, num cargo mais alto, vai gerar mais resultado do que você gera hoje. Ora, então, o que você precisa fazer? Você já precisa pensar, precisa agir, precisa se comportar já pensando no futuro. Você precisa mostrar como as suas habilidades podem resolver os problemas futuros da empresa, né? E isso é importante. A empresa ela não vai trabalhar na sua carreira. E eu sei que tem muitos líderes que fazem isso, mas eles fazem por uma iniciativa deles, né? Isso é uma coisa que eu sempre tive comigo, por exemplo. Eu sempre desenvolvi as pessoas que trabalhavam comigo, e eu sempre pensava isso, né? Olha, eu vou desenvolver essa pessoa para ser um dia meu chefe. É isso que eu quero que ela seja. É claro que, assim, isso não acontece porque quando você faz isso, as pessoas crescem e você cresce também. Então, você cresce todo mundo junto. Mas é um modelo
de pensamento onde você trabalha com esse desenvolvimento das pessoas. Isso é importante porque te traz mais resultado, já é um modelo muito mais moderno. Agora, o que acontece? Por que a empresa não vai ter essa preocupação com você que você precisa ter com a sua carreira? Porque o foco da empresa, de fato, é resultado. E se não der resultado, a empresa quebra. Então, esse é o foco dela. O que acontece? A empresa vai te colocar no cargo que ela acha que você vai gerar mais resultado. Então, você precisa mostrar que você, num cargo mais alto, vai poder gerar muito resultado, certo? Então, isso é da onde parte a coisa. Porque o que acontece? Você tem que tomar alguns cuidados aí, algumas coisas que você não pode fazer de jeito nenhum. Primeiro, conformismo. Conformismo é perigoso para a nossa carreira. As coisas são assim mesmo, aqui eu nunca vou crescer porque a empresa é assim, tal. O que você faz? Você programa a sua mente para aceitar que você não vai sair dali, que você vai ficar travado ali, que é aquilo que serve para você. E as coisas não são assim. Muitas vezes existem circunstâncias dentro da empresa que acabam te travando, tá? Muitas vezes não, a gente enxerga isso, mas não tem. Muitas vezes tem, mas você tem um mercado inteiro para você trabalhar. E se você quer insistir na empresa, também você vai conseguir achar os seus caminhos. Então, você tem que tomar cuidado com o conformismo. Você não pode. Você entende o que acontece no seu meio ambiente, mas você vai buscar alternativas para sair daquilo, tá? E você não pode cair. A coisa mais perigosa que tem para um profissional é cair na zona de conforto, porque a zona de conforto ela é extremamente complicada. A gente vê empresas que caíram na zona de conforto. Eu vou contar para vocês na live de quinta e sexta eu vou contar algumas histórias de empresas que caíram na zona de conforto, como a Kodak, como a Blockbuster, né, que fazia vídeo. Eu vou contar essas histórias que são muito legais para vocês. Mas aí o que acontece? Caiu na zona de conforto, você deixa de se desenvolver, você deixa de progredir. No momento que você deixa de progredir, o mundo ao seu redor continua. E aí o que acontece? Ele atropela você. Esse aqui é o grande problema. Então a zona de conforto ela é muito perigosa. A gente sempre tem que estar se movimentando. E quando você fica na zona de conforto, e não é complicado você cair na zona de conforto, porque, como o próprio nome diz, é confortável ficar ali, é gostosinho, você sabe o que vai acontecer e tal, e você não se mexe. E isso é um problema, tá? Então, uma outra coisa que você precisa fazer é passar a aprender com seus erros, né? Todos nós vamos ter dificuldades, vamos ter fracassos ao longo da nossa trajetória. A questão é como você interpreta essas dificuldades, esses fracassos. Se esses fracassos te abatem a ponto de você desistir, essa é a forma errada que você está enxergando. Você tem que aprender com aquilo para que você possa continuar fazendo, ou seja, você vai insistir, mas de uma forma diferente. Ora, eu quero ir para lá, mas eu aprendi que por esse caminho não vai dar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o caminho, eu vou encontrar outra alternativa. Porque se você, na primeira dificuldade, você desiste, o que vai acontecer é que você não vai conseguir chegar lá, tá? Porque tem sucesso quem não desiste. Não é o melhor que tem sucesso, é quem não desiste. Então, você vai se desenvolvendo. E isso vai te trazer muita coisa, né? Muito conhecimento, muitas habilidades novas, porque você vai modificando. O que eu costumo dizer é o seguinte: você tem que ser obstinado, mas sem ser teimoso. Porque quem é teimoso fica insistindo no mesmo caminho que já não deu certo. Isso é teimosia. Ou seja, eu aprendi com aquilo, não deu certo por aqui, tá legal, eu aprendi, eu não vou por aqui, eu vou mudar. E você começa a encontrar alternativas. E eu vejo muito profissional que ele quer ser promovido, mas ele quer ser promovido desse jeito, insiste naquilo e nunca consegue. Então aí ele fica estagnado. Então você tem que buscar essas alternativas. Isso é extremamente importante. Então a questão é, vamos lá, vamos dar o primeiro passo. Certo, pessoal? Bom, além aí das dúvidas que a gente teve aqui da Bratec, surgiu mais uma da Bratec aqui. A empresa pode abusar de mim? Abusar da minha cara ao ver que mudei e agora estou mais interessado na promoção? Eu acho assim, abusar, eu acho que não vai ser bem o caso, né? Você tem que tomar cuidado para não entrar numa chantagem, né? Faz isso porque eu vou te promover e depois não acontece. Não, você tem que pesar bem essas coisas. Mas o que vai acontecer é que você, quando a empresa perceber que você mudou, você tem que mudar no sentido de que vai despertar o interesse dela.
Então, não é o seu interesse na promoção. Você vai ter que despertar o interesse da empresa em que você seja promovido. Percebe que é diferente? Então, o que acontece? Quando você está interessado na promoção, e eu acho que eu entendi mais ou menos o que você está querendo dizer. Você está tão interessado que você passa a fazer mais coisas tal com o seu interesse. Mas é diferente. Você vai despertar na empresa o interesse deles por você. Ou seja, eles vão querer que você seja promovido, porque você vai, numa função mais alta, você vai trazer para eles muito mais coisas. Então, eles passam a te querer. É diferente. E aí, nesse sentido, eles não vão abusar de você, até porque se eles fizerem isso, você vai para outro lugar, né? Ninguém te prende em lugar nenhum, tá? Então vamos lá, como a Bratec, como o Coelho aqui, das dúvidas. Vamos lá, pessoal, estou vendo bastante gente aqui que costuma estar por aqui sempre. Se tiver dúvida, esse é o momento, certo? Ok. Bom, pessoal, o que é importante? Opa, tem mais uma dúvida aqui. A Vânia está falando, então, eu não dependo de ninguém para conseguir uma promoção? Olha, Vânia, você depende de você querer. Agora, você tem que tomar um cuidado, por quê? É claro que existe uma questão, o que a gente chama de interdependência. Você não vai crescer sozinho, tá? Isoladamente. Você vai precisar interagir com outras pessoas para que você possa crescer na carreira. Porque não tem jeito, ninguém cresce sozinho, ninguém gera resultado sozinho, ninguém faz nada sozinho. A gente tem essa interdependência. A sacada é como você vai fazer isso, como você vai interagir com as pessoas de forma que você tenha esse benefício de ser promovida, de andar. Isso depende de você. Então, a gente costuma falar, né? Você vai aprender a lidar com as pessoas, tá? E vocês vão ver bastante isso. Nós temos 3 grandes pilares para sermos promovidos. Primeiro, é o comportamento, que é uma mudança interna que você faz, são os teus comportamentos que mostram que você pode mais, então é o que eu chamo de comportamento executivo. Segundo, é isso que eu estou falando agora, são as habilidades que você vai precisar desenvolver para lidar com as pessoas. Porque não adianta, você vai lidar com as pessoas agora, você vai lidar com as pessoas quando você assumir um cargo de liderança, sempre são pessoas. Se você conseguir lidar com essas pessoas de uma forma positiva, você vai crescer, tá? Então não tem jeito. E o segundo e o terceiro é a postura, que é o como você se apresenta, porque não adianta nada você desenvolver todas as habilidades e não se apresentar da forma correta, da forma estratégica, por isso que eu chamo de postura executiva. Então, a partir daí, você vai desenvolver toda essa parte de interdependência que você tem com as pessoas e vai crescer, tá? Agora, essa iniciativa de buscar se desenvolver nesse sentido, isso só depende de você. E isso faz a diferença. É muito nítido isso. A gente começa a ver as pessoas começarem a mudar e assim, as pessoas ao redor percebem, começa a aparecer mais coisas, começa a surgir mais oportunidades, é interessante. Olha o Coelho falando, estou fazendo meu chefe entender que precisa do meu trabalho. Estou vendo que se perder o timing da situação, eles têm muito a perder, como já aconteceu. É triste ver a inabilidade de alguns líderes. De fato, você está indo pelo caminho certo, né? Para ele perceber o quanto você é importante ali. Mas é verdade, a gente vai encontrar muitos líderes ainda que têm uma mentalidade ainda ultrapassada, antiga, que não olha para as pessoas, que acredita ainda que é naquela máxima, né? Quem pode manda, quem tem juízo obedece, ou seja, e é interessante, né? Porque muita gente chega no cargo de liderança e aí esquece tudo que aprendeu. Quando chega lá, fala, bom, já cheguei agora. E a tendência é que fale, né? Esse seu líder, usando esse tipo de atitude, a tendência é que ele fale, né? Porque a gente não para, né? Tem teu chefe, mas ele teria que crescer mais dentro da organização. E ele não consegue crescer em função disso. Mas aí também o que você tem que fazer? Você tem que se mostrar para mais do que só seu chefe. Você tem que ver a organização como um todo, tem que te perceber como alguém de fato potencial para alguma coisa a mais. Aí você vai ver que as coisas começam a acontecer dentro da própria empresa. É alguém que vai te puxar, existe toda uma questão aí, mas você tem que se mostrar para mais gente, né? Essa questão da postura executiva é importante, porque você vai se mostrar para a organização como um todo, não só para o seu chefe, tá? Bom, pessoal, acho que
era isso. Eu estou chegando aqui no finalzinho. Bom, se eu tivesse que passar uma mensagem, tudo que eu falei, se eu tivesse que passar uma mensagem para você hoje, tá? Faz alguma coisa pela sua carreira. Não fica esperando, não. Não fica sentado aguardando a oportunidade chegar. Faz você alguma coisa pela sua carreira. Pensa na sua carreira de uma forma estratégica. Ou seja, você quer um resultado diferente? Você tem que fazer alguma coisa diferente. Isso é extremamente importante. Já dizia Einstein, tá? Ele falava o seguinte, ó, fazer as coisas do mesmo jeito e esperar um resultado diferente é insanidade. Então, não adianta você insistir em alguma coisa que você já sabe que não está dando certo. Você precisa fazer as coisas diferentes, tá? E a gente vai te ajudar bastante na Semana da Carreira Executiva. E olha só, amanhã a gente continua com o aquecimento. Lembra, o aquecimento para a Semana da Carreira Executiva vão ser lives diárias, sempre de segunda a sexta, às 19 horas. Essa semana e a próxima, 10 lives no total. E amanhã nós temos a terceira live, tá? Amanhã, quarta-feira, dia 18. E amanhã a gente vai falar sobre a arte de se comunicar com qualquer pessoa e acelerar sua promoção. E comunicação, de fato, é uma arte. Só que tem uma coisa interessante. A gente imagina, quando a gente fala em arte, que a gente tem que ter nascido com esse dom. Só que se comunicação é uma habilidade e pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. E amanhã eu vou te provar isso. Amanhã a gente vai falar muito sobre a comunicação eficaz, tá bom? Não esquece, durante o evento a gente tem a nossa premiação, então vamos participar. E para quem quer se inscrever, o link está na bio do Instagram e na descrição no YouTube e no Facebook. Então, se você gostou, dá o seu like aí. Você está no YouTube aí e não se inscreveu no meu canal, se inscreve agora, tá? Tô vendo o pessoal entrando aqui, já começando a me seguir também no Instagram. É isso aí, pessoal. Então, dá o seu like. E eu vou deixar essa live gravada, tá? Não vai ficar muito tempo, tá? Depois eu vou tirar todas as lives do ar, mas eu vou deixar alguns dias ela gravada. Então faz o seguinte, compartilha, manda essa live para outras pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. Chama as pessoas para participar da Semana da Carreira Executiva, tá? Aqui a Karine está falando muito bom. Coelho, obrigado. Boa noite. Tá bom, Coelho, espero ter ajudado aí um pouquinho você. O pessoal Bratec aqui. Então, tá bom, pessoal. Eu espero todos vocês aqui amanhã às 19 horas. Vamos falar de comunicação. E olha, comunicação é extremamente importante, né? E se fosse fácil, não seria um dos piores problemas que a gente enfrenta nas empresas no dia a dia. Então vem que a gente vai falar muito disso, ok? Eu espero vocês, conto com vocês amanhã às 19 horas. A Selminha maravilhosa, Selminha está sempre aqui com a gente, seja bem-vinda aí, Selminha. O Diego, ó, já conversei com o Diego hoje, já está inscrito na semana também. Então tá bom, pessoal. Amanhã, 19 horas, a gente se vê de novo, tá bom? Até lá.